Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo, saudações fraternas. Hoje é 7 de abril, terça-feira. Nós estamos aqui reunidos de novo para mais uma devocional com as nossas famílias de sangue e também com a família da fé. Isso é realmente abençoador, é um grande privilégio que Deus nos dá, é como um oásis, irmãos, eu vejo assim em tempos de crise, não é? Então continue participando do nosso chat, diga olá para os irmãos ali e envie os seus motivos de oração. Isso é muito importante, porque através disso nós podemos interceder uns pelos outros nesse momento tão delicado e difícil que nós vivemos. Irmãos, eu quero dar um esclarecimento logo no início, antes ainda da nossa devocional. Eu quero falar sobre uma dúvida que tem surgido entre alguns irmãos sobre a celebração da ceia. A ceia em tempos de isolamento. Nós podemos celebrar a ceia online? O pastor pode dirigir esse momento através do YouTube, do Facebook, e as famílias em suas casas podem comer do pão e beber do cálice. Nós já temos visto algumas igrejas, alguns pastores fazendo isso, né? Tem até pastor fazendo batismo online. Você já deve ter lido algo a respeito. O pastor esguicha jatos d'água na tela onde o batizado tem a imagem projetada, e aí do outro lado da transmissão o membro da igreja joga um balde d'água na própria cabeça. Esse é o batismo virtual. Então a pergunta é, isso é lícito? Eu creio que nós precisamos parar para refletir nessa questão. Ceia online, batismo virtual. Bem, primeiramente, irmãos, é bom que os irmãos, as irmãs estejam sentindo falta da celebração da ceia. Isso é extremamente saudável. É um momento extremamente significativo na vida do povo de Deus. É um momento de recordação do que Cristo fez por nós, não é? Mas é muito mais do que isso. É um momento de fortalecimento na fé. É um momento de comunhão com Deus, de consagração ao Senhor da igreja. E é um momento de comunhão com os irmãos também. Então, vemos com muito bons olhos o interesse pela Santa Ceia. No entanto, irmãos, nós temos que lembrar de algumas coisas aqui. Primeiro, a ceia, que é para ser celebrada regularmente, ela não tem na Escritura uma periodicidade, né? Uma periodicidade fixa, fechada. A Bíblia não diz quantas vezes nós temos que participar da ceia por mês, por ano. O que ela afirma, então, é que nós devemos fazê-lo periodicamente, sem demarcar o período, né? Então, o fato de nós ficarmos sem a ceia durante alguns meses, num momento de exceção, como o momento atual, não configura de modo algum erro, não configura de modo algum transgressão por parte da igreja. O segundo ponto, irmãos, é que algo que também deve ser ressaltado é que o culto transmitido pela internet não é igual ao culto presencial. Não substitui o culto presencial, o culto com a igreja, com a congregação toda reunida no mesmo lugar, na mesma hora, né? Na verdade, o culto através da internet nunca substituiu, não substitui, nunca substituirá o culto presencial. Nós não podemos achar que culto virtual seja igual ao culto normal, ao culto presencial. E você sabe do que eu estou falando. O culto na igreja, o povo de Deus reunido para adorar. Isso, irmãos, é algo extremamente abençoador. É uma experiência única, singular. Deus nos fala, parece que mais de perto, não é? As impressões, as percepções são mais profundas. Esse expediente que estamos utilizando, da transmissão pela internet, é por conta da necessidade do momento. É por estarmos impedidos momentaneamente de fazermos reuniões presenciais. E em tempos normais, também não representa o ideal. Nós cremos que muitas vidas são alcançadas, sim, por meio da transmissão online, mas o objetivo é que elas acompanhem no momento em que estão distantes, ou impedidas de estarem reunidas com a igreja, mas que depois venham a se reunir com o povo de Deus. Mesmo antes da pandemia, quem assistia
o culto pela internet, estava sendo abençoado, é claro, mas estava privado do culto público, de algo que é precioso. Estava privado disso, o que sem dúvida não é salutar, não é saudável a fé, faz muita falta, desequilibra, por assim dizer, a comunhão com Deus e com os irmãos. E os sacramentos, como é que ficam nesse contexto todo, não é? Batismo e ceia devem ser administrados no culto público, irmãos, no culto presencial, com os membros da igreja ali reunidos, uns ao lado dos outros. Então nós não devemos celebrar a ceia virtualmente, até levando em conta que nós, ao não fazermos isso, nós não estaremos fazendo o que nós até combatemos, o que nós até julgamos ser antibíblico e combatemos na prática de outros irmãos. Nós estaríamos ungindo os elementos pela televisão, e isso não é bíblico. Se não, irmãos, pense comigo, daqui a um tempo, vida normal, muitos serão tentados a ficar somente com o aspecto virtual, né? Com o encontro virtual. E por que isso é errado? Eu vou apontar aqui apenas um motivo, uma razão. A gente pode falar de outras. Por que é errado ficar com o virtual em detrimento do presencial, quando o assunto é o culto a Deus, o culto do povo de Deus ao Senhor nosso Deus? Porque não tem como viver plenamente a comunhão fraterna, a comunhão dos irmãos, apenas virtualmente. Os mandamentos recíprocos, irmãos, expostos com tanta abrangência no Novo Testamento, aqueles uns aos outros, né? Eles só podem ser plenamente observados e cumpridos presencialmente. Algumas coisas a gente até consegue fazer uns pelos outros, orar uns pelos outros virtualmente. Mas tantos outros aspectos desses mandamentos da mutualidade, eles não podem ser observados, cumpridos, a não ser que seja presencialmente. É por isso que nós não batizamos online, nem celebramos a ceia virtualmente. De modo, irmãos, que nós devemos usar sim todos os meios virtuais para ensinar as Escrituras, para proclamar o Evangelho, para falar de Cristo e para encorajar-nos uns aos outros, né, à perseverança, sabendo, no entanto, que esses meios não devem substituir outros meios, né? Não devem servir, o que eu quero dizer, como substitutos do culto público presencial. Devem servir para alimentar a nossa expectativa de que em breve nós estaremos reunidos normalmente, ok? Mesmo sem ter o ideal, nós ainda nos reunimos, mas o ideal não é esse, ok, irmãos? Então, colocado esse esclarecimento, vamos estudar juntos, irmãos, agora um texto específico da palavra de Deus. Eu quero estender um pouco mais as nossas considerações no texto de Êxodo capítulo 16. E hoje eu quero ler com você o texto, até esqueci de pegar a Bíblia aqui agora, irmãos. A Bíblia está aqui. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 16. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 18. Repetindo, o mesmo texto de ontem, que também foi o mesmo texto de dias atrás, Êxodo capítulo 16, mas nós vamos agora nos ater aos versos 16, 17 e 18, ok? Vou até arrumar aqui a nossa câmera. Acompanhe aí a leitura. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Muito bem, irmãos, vamos pensar a respeito desse trecho da palavra do nosso Deus. E a minha pergunta logo de início é, uma terceira pergunta com base nesse texto, né? É como nós reagimos diante da provisão das nossas necessidades.
Se você se lembra bem, na semana passada nós falamos a respeito de uma pergunta, né? Como é que a gente define o que é básico? E a gente fez a diferenciação entre necessidades e desejos. Deus está sempre comprometido em nos suprir quanto ao que é básico. Ontem nós analisamos um outro aspecto disso e vimos que Deus é a fonte de todo o bem e que ao nos prover naquilo que nós necessitamos, Deus não quer simplesmente uma relação comercial e de barganha conosco, mas Ele quer estabelecer um relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. E hoje eu quero falar um pouco sobre esta pergunta que já adiantei aqui. Como é que nós reagimos diante da provisão das nossas necessidades básicas? O texto aqui fala de um gomer. Você notou? Era uma medida usada na época bíblica, né? Um gomer equivale a 2 litros. Então cada pessoa podia juntar 2 litros daquele maná, do que caía do céu, né? Literalmente, que a Bíblia chama de maná. Maná significa o que é isso, né? É exatamente isso. O que é isso? De tanto o povo perguntar o que é isso, o nome pegou, maná. E mais para frente, irmãos, é dito que o maná tinha um sabor adocicado. Eles não comiam o maná do modo que era colhido. Aquilo era usado como matéria-prima para fazer vários tipos de bolos, de pães. Era então para o povo colher para que não faltasse e também para que não sobrasse. Cada um colheria o necessário à subsistência da sua família ali, dos seus queridos. Nós podemos pensar aqui, irmãos, em 2 lados da moeda, né? Até o primeiro lado da moeda é uma observação, né? É o lado da glutonaria, é o lado do desperdício. Porque glutão não é apenas aquele que a gente costumeiramente chama de glutão, né? Eu e você podemos estar cometendo o pecado da glutonaria. A ordem de Deus era para pegar o necessário. Pensando em nossos dias, irmãos, alguns não sabem fazer isso, né? Quando vão comer, colocam mais que o necessário. Quando na verdade, irmãos, na dúvida, o melhor é pôr menos, para não sobrar, para não desperdiçar, para não jogar fora sem uso. Agora, aquele ditado popular é necessário, nessa hora de ser citado. E é verdadeiro. Tem tantos ditados que não tem base bíblica, não é? Mas esse é verdadeiro. Tem gente que tem o olho maior que a própria barriga. Tem o olho maior que a barriga. Então pensem comigo. Quanto é que nós conseguimos comer? Isso aqui é algo muito sério. Porque quando a gente fala disso, a gente costuma dar risada, né? Soltar uma gargalhada, né? Mas é algo muito sério, até porque a glutonaria está classificada como sendo uma das obras da nossa natureza pecaminosa, irmãos. Gálatas 5:21. Consta ali das obras da carne, a bebedice e a glutonaria. Deus, sabendo que o povo tinha o olho maior que a barriga, o seu povo em todos os tempos e épocas, né? Ele disse então ao povo, olha, vão ser 2 litros, um gomer por cabeça. E no verso 19, irmãos, nós temos o outro lado da moeda, por assim dizer. O primeiro lado, então, é o lado do desperdício, né? Mas agora o texto mostra o medo de faltar, que também é incredulidade. Veja só, Deus diz algo aqui muito interessante. Ninguém deixe dele para a manhã seguinte, disse o Senhor. Mas a reação do povo não foi correta. O texto também diz, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Vocês notam aqui, irmãos, que a reação do povo não é a de precaução. O povo resolveu guardar com medo de faltar. É claro, irmãos, que a previdência, é claro que o planejamento, o ter os pés no chão, o ser prevenido, isso é essencial, isso é sempre necessário. Nós não podemos viver dependendo da sorte, dependendo dos outros, né? Esperando que sempre Deus vai prover de forma miraculosa. No entanto, o que estava em jogo aqui era uma outra coisa.
Havia uma ordem expressa de Deus que não podia ser então negligenciada. Deus disse, irmãos, que não precisava guardar, porque Ele daria todos os dias. Se Deus tinha mandado colher a porção apenas para aquele dia, era para ser feito assim. E Deus, como provedor, iria prover mais no outro dia, no dia seguinte, e assim sucessivamente, num contexto em que os israelitas estavam no deserto, caminhando no deserto. Deus queria com isso que eles confiassem nele. Guardar, então, nesse contexto, era sinônimo de desobediência, era sinônimo de falta de fé no provedor. Até na oração dominical, como nós citamos ontem, nós temos uma conexão com isso aqui, né? Eu quero falar de novo sobre isso. O que Jesus nos ensinou ali, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus não orou dizendo assim, Senhor, eu quero hoje, eu preciso hoje, me dá hoje a padaria inteira. Mas Jesus nos orientou a orar, dá-nos o pão de cada dia, para que todos os dias, eu e você, experimentemos da fidelidade do provedor, para que todos os dias a nossa fé e confiança sejam renovadas diante dele. Então, não deixe que a ansiedade pelo amanhã lhe prive da alegria pelo que Deus lhe dá hoje. De novo, não deixe que a ansiedade pelo amanhã lhe prive da alegria pelo que Deus lhe dá hoje. Há tantas coisas que nos aguardam no dia de amanhã que simplesmente nós não temos controle. Você sabe muito bem disso, né? Nós nem sabemos, aliás, se nós estaremos vivos amanhã. Precisamos então mostrar confiança em Deus hoje, não nos preocupando demais com aquilo que faremos ou teremos amanhã ou a partir de amanhã. E antes de concluirmos, irmãos, eu gostaria até de ler com vocês o texto do Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 28. João 6, abra sua Bíblia lá, porque isso é muito importante. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 28 até o versículo 35. Eu quero ler, acompanhe. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, o que é que nós temos aqui? Em certa ocasião, conversando com os discípulos, sendo interpelado pelos mestres da lei ali, Jesus fez referência a esse episódio que nós estamos estudando hoje, a esse episódio narrado em Êxodo 16. E nós notamos a relação que Jesus faz entre o maná, o pão do céu ali no deserto, e o verdadeiro pão do céu, ele mesmo. Jesus é a fonte que supre todas as nossas necessidades, irmãos. O maná era apenas um tipo, ou seja, uma sombra, uma figura do que Cristo é na vida do seu povo. Então, se o Pai Celeste nos deu aquilo que é mais precioso, seu Filho unigênito, é extremamente mesquinho ficar pensando ou duvidar acerca das coisas que são muito menores, bem menores. O Pai deu seu Filho por nós, o verdadeiro pão do céu. Quanto mais não nos dará o pão diário para as nossas necessidades. E nós temos mais textos bíblicos que nos convidam a confiar em Deus como nosso provedor, não é, irmãos? Aqui vão alguns deles antes que nós encerremos a nossa mensagem de hoje. Salmo 37, 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado,
nem a sua descendência a mendigar o pão. Podemos aqui citar também o texto de Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? O corpo mais do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, os descrentes. Porque vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu concluo perguntando: somos ou não somos pessoas que murmuram? Bom, vai depender de como você define algumas coisas. Vai depender de como você define a sua necessidade básica. Vai depender de como você se relaciona com aquele que é o seu provedor, porque acima do seu trabalho e de alguém que te auxilia, a sua provisão, a minha provisão está em Deus. Então, como é que você se relaciona com aquele que supre as suas necessidades? E mais, nós vamos saber se somos pessoas que murmuram pela averiguação de como reagimos quando somos agraciados com aquilo que o Jeová Jireh, o Deus da provisão, nos dá. Você tem um coração descontente? Ou o seu coração é um coração contente? A dinâmica da murmuração está em curso na sua vida, irmãos, nesses tempos de crise? Está em curso na sua vida, irmão e irmã, nesses tempos de isolamento, de dúvida, de incerteza? Mesmo recebendo um maná diariamente, o suprimento diário que nunca faltou nos 40 anos ali no deserto, ainda assim os filhos de Israel duvidaram e não confiaram que o pão do céu cairia todos os dias. Você confia? Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, nosso Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra que é viva, pelo ensino do céu que sacia a nossa alma. Nos ajude, ó Deus, a enxergá-lo sempre como nosso provedor. E nos ajude, ó Deus, a nos relacionarmos corretamente com o nosso provedor, que é o Senhor. Nos ajude ainda, ó Deus, a reagirmos apropriadamente ao suprimento que o Senhor tem nos dado. Porque muitas vezes nós nos focamos tanto na provisão, que esquecemos, ó Deus, de nos portar como cristãos, como servos agradecidos, como servos do Senhor, quando o Senhor nos supre aquilo que nós precisamos. É a nossa oração nesses tempos de crise, Pai. Aproveitamos e clamamos ao Senhor. Ó Pai, faça com que esse tempo passe. Não simplesmente para nos livrarmos, ó Deus, das dificuldades e incertezas, não. Mas principalmente para que o Teu nome seja glorificado, para que possamos olhar para trás e ver a Tua boa mão, para que a nossa vida seja um testemunho vivo, alegre e sonoro do que o Senhor faz, das obras do Senhor em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, agora nós vamos então orar com as nossas famílias, não é? Vamos agora então prosseguir firmes na fé e expressarmos a nossa fé através das nossas orações, porque a crise vai passar, irmãos, a crise vai passar. O que não passa é a palavra de Deus, são as promessas do nosso Senhor. Vamos orar então agora, um abraço fraterno, virtual ainda, né? Mas um abraço fraterno em todos vocês, até amanhã às 20 horas, se Deus quiser. Deus os abençoe em tudo.